Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem José Miguel Júdice esteve na SIC Notícias a dar aquelas que, para si, são as três principais falhas de Marcelo Rebelo de Sousa enquanto Presidente da República. Eu tendo a discordar de algumas delas, mas ainda assim considero que Marcelo Rebelo de Sousa foi dos piores Presidentes da República que nós já tivemos. Ainda assim, eu acho que há aqui questões que devem ser comentadas, porque eu não creio que isto tenha sido exatamente da forma que o comentador José Miguel Júdice diz. E, portanto, eu vou fazer aqui um breve comentário sobre este tema. Vamos então ouvir primeiro José Miguel Júdice a falar sobre Marcelo Rebelo de Sousa e depois vamos comentar. Vamos então ouvir. Falar de mais três insucessos verdadeiramente graves. Primeiro, a sua gestão do seu poder de dissolução da Assembleia da República. Ele dissolveu duas vezes e não dissolveu três, não vai dissolver, já não terá poderes para o fazer. E não falo agora das Assembleias Regionais. E o problema é que todas as soluções que ele fez quando dissolveu tinham um objetivo e o que se passou foi rigorosamente o contrário do que ele queria. Isto é, ele sai de cada eleição que ele provocou, podendo não provocar. Ele sai pior e mais descontente do que teria estado se não tivesse feito o que fez. Primeiro ponto. Segundo ponto. Ele recebeu o país com 36 deputados radicais, que eram os deputados da esquerda radical. Como se lembra, não havia, em 2016, 2015, não havia deputados de direita radical. Não quer dizer que não houvesse eleitores, mas não havia. Ora bem, eram radicais, muito radicais, sem dúvida, mas por causa da geringonça, na prática, durante alguns anos, o seu radicalismo compreensivelmente diminuiu. Quando vai entregar o poder de presidente, quando sair, em vez de ter 36, tem 63 deputados radicais. 13 à esquerda, desceram muito, passaram de 36 para 13, mas nasceram 50 da direita. Ele aumentou o grau de radicalismo na Assembleia da República e na própria sociedade portuguesa, ou pelo menos contribuiu ativamente para isso. E além disso, com a agravante de que o radicalismo agora é mais forte do que era. E pior ainda, como vamos entrar muito provavelmente numa crise política daqui a um ano, porque o próximo orçamento seguramente não vai passar, veja o que se passou na Madeira, há condições para pensar que o radicalismo aumenta. Mas isso não aconteceria apesar de Marcelo? Acha excessivo estar a ligar esse crescimento ao desempenho do Marcelo? É sempre possível dizer se o avô... se a minha avó tivesse rosas... Mas acha que é responsabilidade direta do Presidente da República? Agora, o facto é que com ele aconteceu e antes dele não tinha acontecido. Eu não estou a dizer que ele seja o único fator, santo Deus. Eu estou a dizer aquilo, quando se fizer a história, e a história às vezes é injusta, estes são dois fatores. Terceiro fator, é tudo permite pensar que o mais provável é que lhe suceda ele, o Presidente de empatia, o Presidente moderado, o Presidente desacralizante, como disse bem, vai-lhe suceder com muita probabilidade um militar emproado, que se toma por igual ao Dom João II e que é tudo o contrário que o Marcelo acharia e gostaria que tivesse na Presidência da República. Bom, meus caros, estes foram os comentários de José Miguel Júdice. Para ele foram estas as principais falhas de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu tendo a discordar de algumas visões aqui postas e até começo pelo fim. A sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa por um militar emproado, e vocês sabem, eu não sou defensor de Gouveia e Mel tão pouco, mas Marcelo Rebelo de Sousa foi um dos principais responsáveis, e isso sim pelo desgaste das instituições. Marcelo Rebelo de Sousa conseguiu não honrar as instituições e em certa medida desgastá-las. Isso é factual. E, portanto, efetivamente as pessoas quererem, e parece-me que isto também é importante dizer, as pessoas quererem um outsider político e verem num outsider político uma opção única e exclusivamente porque ele geriu bem uma operação logística, do ponto de vista de algumas pessoas, não do meu, mas enfim, e não é político, isto é sem dúvida nenhuma desgaste das instituições. Ou seja, as pessoas... Um dos principais critérios que querem para Presidente da República é: eu não quero um político. E, portanto, efetivamente isto mostra que as pessoas estão cansadas de políticos e que os políticos não conseguem efetivamente trazer alguma resposta para Presidente da República. Apesar de que há um político que efetivamente, no meu entender, e até segundo algumas sondagens, ganharia as eleições, que é Pedro Passos Coelho. Se voltasse à política, Pedro Passos Coelho conseguiria efetivamente ganhar as eleições presidenciais. Não tenho muitas dúvidas disso. E, portanto, efetivamente
supostamente Gouveia e Melo beneficia mais da situação de desgaste das instituições e mais da fraqueza dos adversários do que propriamente de grande mérito. Porque reparem numa coisa, isto é objetivo, eu acho que não ofende ninguém dizer a verdade. Gouveia e Melo, para Presidente da República, tem duas valências que nenhuma delas ajuda a ser melhor Presidente da República. Valência número 1, para algumas pessoas, que não é o caso, eu não acredito nisso, mas valência número 1, alegadamente fez uma boa gestão de um processo logístico de distribuição de vacinas. E depois não é político. Quer dizer, se estes são os dois trunfos de Gouveia e Melo, eu posso concluir que ele vai ser um Presidente da República medíocre, porque ele não tem nada a oferecer do ponto de vista de Presidência da República. Agora, também convenhamos, eu percebo perfeitamente que as pessoas acabem por se virar para Gouveia e Melo precisamente por causa desta falha dos políticos, nomeadamente de garantir a credibilidade das instituições. E, portanto, o povo acaba por reagir nessa situação e eu percebo, efetivamente percebo, não é estranho. José Miguel Júdice falava também da gestão do poder de dissolução que acabou por ser má. Eu sinceramente acho que foi das poucas coisas que ele geriu bem, porque esta última, contra todas as pessoas, ou pelo menos contra todos os meios de comunicação tradicionais, Marcelo Rebelo de Sousa mandou o país para eleições porque ele tinha noção, e aliás isso provou-se, que a maioria absoluta de António Costa já não era real e estava completamente apoiada no nome de António Costa. Portanto, convenhamos, se nós retirássemos, este devia ser eventualmente o raciocínio de Marcelo Rebelo de Sousa, se nós retirássemos António Costa da equação, o Partido Socialista não teria maioria absoluta. E, portanto, sendo que este eventualmente terá sido o raciocínio de Marcelo Rebelo de Sousa, obviamente que a dissolução da Assembleia da República era óbvia, porque a maioria absoluta do Partido Socialista estava totalmente ancorada em António Costa. E isso viu-se. Passaram de maioria absoluta para segundo lugar. E, portanto, isto foi demasiado óbvio. Além disso, houve um crescimento estrondoso à direita por parte do Chega. E, portanto, efetivamente, eu acho que a questão da dissolução da Assembleia da República era o mais óbvio a fazer. Aquele governo não tinha condições para continuar. Houve 14 demissões naquele governo. O primeiro-ministro foi indiciado, eventualmente será ilibado, sinceramente não sei, ninguém sabe o resultado, mas foi indiciado num parágrafo que é tão mencionado por António Costa e, efetivamente, António Costa não teria condições políticas para continuar. Obviamente que António Costa aproveitou esta situação política para se pôr a andar para Bruxelas. E, portanto, isto também é factual. No entanto, que ele não teria condições políticas para continuar, não. António Costa é um estadista por ter efetivamente saído numa altura em que ele não tinha condições políticas para continuar. Não, não é. António Costa saiu porque se foi reformar para Bruxelas com um salário muito maior do que tinha enquanto Primeiro-Ministro. E, portanto, isto para mim é limpo como a água. Sobre a questão dos radicalismos, e até deixei para o último, porque é que eu mais discordo de José Miguel Júdice, acho que ele está mesmo enganado no meu entender, que vale o que vale, a minha opinião vale o que vale, temos todos direito a uma, e, portanto, José Miguel Júdice diz que tínhamos 36 radicais, que a geringonça diminuiu o radicalismo pelo menos durante aqueles anos. Bom, efetivamente pode parecer, mas algumas das políticas dos ditos radicais que José Miguel Júdice aponta, e que eu concordo, acabaram por ser implementadas. Portanto, nós tivemos uma diminuição da atividade dos radicais, que depois foram raspados da geringonça por parte de António Costa, que a única coisa que fez na vida política portuguesa foi apunhalar pessoas, desde de António José Seguro, desde as pessoas à esquerda, efetivamente, foi a única coisa que fez, e portanto raspou a esquerda e a extrema-esquerda da Assembleia da República praticamente, colocou-os todos num tuk-tuk, que foi a piada que surgiu na altura, e portanto até pode ter parecido que os radicalismos se acalmaram, mas o que é facto é que António Costa acabou de lhes atribuir, no momento em que os colocou numa geringonça para fazer frente à vitória de Pedro Passos Coelho, atribuiu-lhes uma carta de legitimidade dizendo, não, estes senhores estiveram no governo, portanto eles já não são meros marginais de esquerda radical ou de extrema-esquerda. Eles estão legitimados porque eles estiveram comigo no governo. E, portanto, tiveram uma carta de legitimação atribuída por António Costa. E, portanto, esta questão de José Miguel Júdice dizer que o aumento dos radicalismos é culpa de Marcelo Rebelo de Sousa, bom, há duas questões. Eu não estou certo que isso seja verdade e depois eu não estou certo que isto seja uma coisa má, por uma razão muito simples. Os radicalismos, que por si só, por definição da ciência política, não me parecem ser uma coisa má, são pessoas que, no caso, jogam as regras do jogo democrático e introduzem novos temas no debate político, portanto é um bocadinho por aqui. Eu não vejo que isto seja uma coisa má per si, mas estes partidos acabam por
crescer em resposta às falhas do sistema político português e não só. Portanto, estes partidos têm crescido por toda a Europa. Marcelo Rebelo de Sousa é apenas a cereja no topo do bolo que foi este sistema todo. Marcelo Rebelo de Sousa é apenas um pequeníssimo fator do ponto de vista do aumento destas forças à direita e à esquerda, porque na Alemanha, como eu já vos disse as mais variadas vezes, temos até uma esquerda mais nacionalista a crescer. E, portanto, estes partidos mais radicais acabam por ganhar força precisamente porque têm razão e porque querem reivindicar vontades do povo que não tem estado representado na Assembleia da República dos mais variados países. E a razão é muito simples. As elites políticas a nível europeu e a nível internacional sentem que têm agendas próprias e, aliás, vendem-nos que as agendas que eles têm como próprias são as agendas que nos vão colocar, quase como num tom de providência, acabam por nos colocar, de um ponto de vista paternalista, a ser cuidados pelo Estado. Portanto, isto é completamente ridículo. Agendas políticas definidas pelos representantes políticos, ou que deveriam ser representantes políticos. Estes senhores acabam por definir as próprias agendas, avançam com as suas agendas e ainda nos dizem que se nós discordarmos das suas agendas, estamos a rejeitar o bem comum, somos racistas e xenófobos e temos todo o tipo de preconceitos miseráveis que estes senhores acabem por definir. Portanto, nós estamos a ser educados pelas elites políticas e quando estes senhores acabam por não reivindicar as vontades do povo, aparecem pessoas que vão reivindicar as vontades do povo. E por isso é que estes partidos estão a crescer. Não é porque as pessoas são extremistas, não é porque de repente temos uma legião de seguidores nacionais socialistas a marchar por Paris, à semelhança da Segunda Guerra Mundial, não é nada disso. É única e exclusivamente porque as reivindicações do povo não estão a ser postas em prática e também porque precisamente estes senhores acreditam que têm agendas próprias e que as agendas próprias que eles têm são o melhor para o bem comum, ou pelo menos transmitem isso. Quando, na verdade, estes partidos só estão a reivindicar a vontade do povo. Portanto, eu considero estes novos partidos, ditos radicais, e por definição de ciência política são, mas ditos radicais são muito mais democráticos do que a atual elite política. Porque, por definição, estes senhores da elite política deviam nos representar. E estes senhores do radicalismo político, do Rassemblement Nacional, do Chega, do Fidesz e tantos outros partidos, introduzem novos temas na agenda política que não estavam a ser debatidos porque são desprezados pelas elites políticas. No entanto, estes senhores introduzem estes temas que são as verdadeiras reivindicações do povo. E, portanto, não temos que ter medo de pessoas que estão a reivindicar as vontades do povo. Devíamos era ter medo de pessoas que têm agendas próprias e que não passam de tiranos não eleitos, nomeadamente na União Europeia. Portanto, é um bocadinho por aqui. Os radicalismos políticos por si só, se aceitarem as regras do jogo democrático, se avançarem para uma competição legítima com regras de base bem definidas, não vejo que seja uma coisa obrigatoriamente má e, aliás, vão obrigar a uma reconfiguração do poder político, nomeadamente na direção daquelas que são as exigências do povo. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Já ultrapassámos os 21 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.